Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é quinta-feira, é dia do nosso Palavras de Luz, esse programa semanal que é de responsabilidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Caratinga. Para nós podermos iniciar a nossa live, vamos elevar os nossos pensamentos. Aliás, vamos unir os nossos pensamentos em torno de tudo que é bom, de tudo que é grandioso, de tudo que vem de Deus para nós, e vamos rogar a Jesus que envolva a todos nós que nos unimos nesse momento de fé, a fim de podermos estudar os seus ensinamentos e aprendermos e evoluirmos e sermos melhores a cada dia, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar coragem para as lutas, sabedoria para as decisões, amor em nossos corações, que nós sejamos verdadeiros representantes do Cristo aqui na terra e que Ele esteja nos corações de todos nós. Então, meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Hoje eu não vou fazer leitura de nenhuma obra, não. É uma história que, aliás, é até um livro também, né? Mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. É uma história muito contada no meio espírita e ela se chama Um Espírita no Umbral. Para quem não entende o que é umbral, o umbral, para nós espíritas, ele é o que para os nossos irmãos católicos equivaleria ao purgatório, né? O umbral é um local onde ficam os espíritos que ainda estão muito carregados com as vibrações da matéria, com sentimentos materialistas, paixões materialistas. Então, o espírito, quando ele está muito envolvido com as coisas da matéria, ele não consegue se elevar para planos melhores, né? Para lugares melhores. Mas Deus permite que os espíritos possam estar ali naquele lugar até que eles vão se despindo do orgulho, da vaidade, da arrogância, né, do materialismo e entendam que existe algo que é muito mais precioso do que os bens materiais, né? Que é a nossa vida espiritual, que é o nosso crescimento espiritual. Então, o Espírita no Umbral é a história de um homem que, aos 55 anos de idade, sofreu um acidente e desencarnou em consequência deste acidente. Ele percebeu quando ele deixava o corpo físico, ele viu isso tudo acontecendo, porque, como espírita, ele tinha conhecimento desse processo, então ele percebeu que ele estava deixando o corpo físico. Só que assim que ele deixou o corpo físico, ele se viu em um lugar escuro, um lugar sombrio, um lugar triste, um lugar desagradável. E ele ficou pensando o que seria aquilo, né? Até que ele viu que na direção dele caminhavam três espíritos, e estes três espíritos estavam vestidos, cobertos com capas pretas. Quando esses espíritos se aproximaram do nosso irmão, ele então indagou, né? Que lugar é este? Que lugar de sofrimento é este em que eu estou, que eu não estou compreendendo? Então os espíritos responderam a ele: Olha, meu irmão, isso aqui é o umbral. Aí ele falou assim: Umbral? Ah, sim, compreendo. Com certeza eu estou aqui nesta região de dor e de sofrimento para poder levar auxílio aos meus irmãos necessitados, não é mesmo? Mas aí aqueles espíritos responderam a ele: Não, você não está aqui para ajudar. Você está aqui porque de todo o cosmos, de todo o universo, o lugar com o qual você se sintonizou, com o qual você possui afinidade para habitar, é aqui, esta região umbralina. Aquele homem
homem então ficou espantado e falou: Mas não é possível? Eu no umbral? Não, imagina. Pois eu, enquanto vivo ali encarnado na matéria, eu era da religião espírita, esta religião que é considerada o consolador prometido por Jesus, né? Eu fazia caridade, eu doava sopa para os irmãos necessitados, eu ajudava financeiramente algumas instituições de caridade. Eu aplicava passes nos doentes a fim de ajudá-los a se recuperarem de suas doenças, de suas fragilidades físicas. Eu fazia palestras para aqueles que não conheciam o Espiritismo para poderem conhecer. Então, não, com certeza, eu não combino com este lugar, porque eu verdadeiramente era um trabalhador da obra de Jesus. Vejam, né? O que que o orgulho é capaz de fazer conosco, né, meus irmãos? Então, aqueles espíritos, ouvindo as ponderações desse nosso irmão, responderam para ele assim o seguinte: Olha, realmente você participava da religião espírita, né, que é o consolador prometido por Jesus. Mas, infelizmente, o fato de você pertencer a essa religião fazia você julgar como inferiores as pessoas que não eram espíritas. Sim, você verdadeiramente doava sopa para os pobres, os famintos, né? Mas você fazia isso achando que eles estavam na pobreza, estavam amargando as misérias, os sofrimentos da pobreza, porque eles eram espíritos atrasados. Você nunca considerou que, em muitos casos, aqueles que estão ali são muito mais evoluídos do que quem está servindo eles, né? Sim, você ajudou financeiramente a muitas instituições de caridade, mas você sempre ajudava esperando ter um retorno, esperando uma recompensa. E sim, é verdade, você ministrou passes a muitas pessoas, você aplicou passes em centenas, em milhares de pessoas. Só que cada vez que você aplicava o passe, você achava que o seu passe era melhor do que o passe dos seus outros companheiros que estavam ali na tarefa com você. Você achava que o seu passe curava e o deles não. Então, tudo o que você fez movido pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de ser reconhecido. Você queria ocupar um lugar de destaque e era por isso que você fazia suas palestras. Porque enquanto você fazia suas palestras, você se sentia com um destaque intelectual muito grande diante das outras pessoas. Então esse irmão pensou assim: puxa vida, realmente, eu acho que eu falhei. Realmente, eu tinha essa postura orgulhosa e vaidosa quando eu fazia essas tarefas. É verdade, eu errei. E vejam bem, meus irmãos, que coisa interessante. Assim que esse nosso irmão espírita começou a reconhecer os seus erros, a admitir os seus erros, né? E a ter ali um princípio de humildade, ele já começou a ascender. Ele foi se elevando e começou a deixar a região umbralina. E aí, ele, quando estava lá nos altos, se elevando, ele olhou para baixo, para aqueles irmãos que ainda ocupavam a região do umbral, e pensava assim: pobres coitados, ainda não evoluíram. Vocês conseguem imaginar o que aconteceu com ele quando ele teve esse pensamento? Ele caiu como uma pedra novamente no umbral, e aí a queda foi pior do que a primeira vez. Então, aqueles três espíritos que estavam ali orientando ele, né, os três espíritos de capa preta, disseram para ele o seguinte: olha, meu irmão, você estava ascendendo porque você começou a reconhecer o seu erro. Porém, quando você olhou para os irmãos que ainda estavam aqui na região umbralina, você olhou com orgulho.
Você lamentou porque eles, né, ainda não conseguiam se ascender como você estava ascendendo espiritualmente. E foi esse seu olhar de orgulho, de julgamento, que fez com que você caísse novamente. E ele ouviu então que aqueles espíritos disseram para ele, e ele sentiu uma vergonha muito grande. Aí vejam bem, aí a coisa já foi mais interna, né? Ele já foi mais tocado pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento daquela postura dele. Então ele fechou os olhos e orou com toda a sinceridade do seu coração a Deus. E pediu a Deus perdão, perdão pela sua falha, pelo seu orgulho, perdão pela sua vaidade, perdão pelos julgamentos. E meus irmãos, ele fez uma prece tão sincera a Deus, aquele momento tão íntimo, de tanta entrega, e ele realmente se entregou a Deus e disse assim, com os olhos fechados: Senhor, então me mantenha aqui, entre esses com os quais eu sintonizo, porque eu devo aprender e naquilo que me for permitido, eu quero também ajudá-los. Olha que coisa bacana. E aí ele terminou a prece dele e abriu os olhos. E quando ele abriu os olhos, meus irmãos, ele não estava mais naquela região umbralina, naquela região de trevas. Ele já havia ascendido a um dos planos espirituais melhores. Ele estava em uma colônia espiritual, um lugar de luz, e um daqueles espíritos estava com ele. E quando retirou aquela capa preta, ele demonstrou ser um espírito de muita luz. Então, o nosso irmão espírita aprendeu naquele momento uma grande lição. E as lições que ele aprendeu são as lições que nós iremos refletir agora sobre elas, né? Então, vamos começar aqui. O nosso irmão fazia muitas tarefas na obra de Jesus, na seara de Jesus. Assim como o espírita, né, faz palestras, atende, orienta, os nossos irmãos de outras religiões também têm essas tarefas, né, de acordo com a fé que professam. Mas não é o fazer a tarefa, não é o pastor ir no púlpito e pregar, não é o padre ir no altar e rezar uma missa, não é o espírita ir lá na frente e fazer uma palestra ensinando as pessoas. Não é isso, meus irmãos. É o porquê você faz isso. O que que te move? Por que motivo você alimenta um faminto? Por que motivo você dá uma esmola a alguém que está pedindo? Por que motivo você dá uma roupa para alguém? Alguém necessitado? O que é que te move? Que razão? Qual é a razão que leva você a ter um gesto desse? É o querer bem do seu próximo ou é o esperar algo em troca? Ah, eu vou dar aqui essa esmola porque Deus vai me devolver ela multiplicada. Então eu vou dar R$ 10 e Deus vai me mandar 1.000. Ah, eu vou alimentar a fome desse irmão aqui, porque enquanto eu alimento a fome dele, Deus vai fazer a minha mesa farta. O que nós vimos por aí é isso. A maioria das pessoas querem comercializar bênçãos com Deus, né? Acham que Deus vende as suas bênçãos. Então, elas dizem assim: ah, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me dar em troca. E não é isto que conta a nosso favor. O que conta a nosso favor, meus irmãos, é o desejo sincero de ver que o sofrimento de um irmão nosso se acabe, de contribuir para que o mundo seja um lugar melhor, de amenizar o sofrimento físico e moral de outras pessoas. Este que é o motivo que deve nos levar a fazer alguma coisa. Este é que é o motivo que Deus valoriza. Esse é o que conta a nosso favor. Não adianta você assistir 500 missas, você rezar 500 terços. Não adianta você ir
ao culto diariamente. Não adianta você ir ao centro espírita, assistir uma palestra, tomar passe, beber uma água fluidificada, se o seu coração não vê no próximo, não vê o próximo como seu irmão. Então, meus irmãos, nós temos que aprender que o motivo pelo qual nós fazemos essas ações, nós praticamos essas ações, que é o que pesa a nosso favor, e não o simplesmente fazer, ok? Então, essa é a primeira reflexão desse texto. A segunda reflexão: o orgulho nos afasta de Deus. Vejam que o orgulho daquele nosso irmão que achava que porque era espírita, que porque era passista, palestrante, doador de sopa, né? Por causa disso ele já se sentia salvo, vamos dizer assim, entre aspas, né? E o que a gente mais vê por aí é isso. Quantas pessoas acham que porque estão dentro de um templo religioso já estão salvas? Né? Não, eu já sou redimida, já remida, né? Eles falam de Deus, e não é assim que as coisas funcionam, sabe? O orgulho, meus irmãos, quando nós nos julgamos superiores aos nossos irmãos, não, eu estou salvo, você não, você é pecador, você é coitado. Só por nós pensarmos assim, nós já estamos nos distanciando de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus quer que nós tenhamos um coração puro, um coração simples, e quer que nós aprendamos que todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos dele. Uns mais evoluídos, outros menos, mas com certeza todos nós alcançaremos a evolução um dia, porque esta é promessa de Jesus. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, mesmo aquele irmão que você acha que é o maior pecador de todos, ele terá a oportunidade de se regenerar e um dia ele pode vir a ser até um benfeitor seu. Olha lá, hein? Vamos pensar nisso, né? Uma outra reflexão muito importante que essa história nos traz é o nosso preconceito. Vejam que essa história, ela coloca ali 3 espíritos de capa preta. Quando as pessoas ouvem assim, um espírito de capa preta, ui, Deus me livre, isso é coisa ruim, não é? As pessoas já logo falam, isso é coisa ruim, isso é espírito inferior, isso é coisa de, né? E não é assim. Não é por aí, meus irmãos. Olha, os verdadeiros representantes de Deus, prestem atenção nisso que eu estou falando, porque é muito importante, porque tem muito falso profeta aí e as pessoas estão se permitindo serem enganadas. Os verdadeiros representantes de Deus são humildes. Quer saber como? Veja Jesus. Como era Jesus? Jesus não foi enviado por Deus aqui no nosso planeta? Como Jesus era? Jesus, por um acaso, andava de carro caro importado, usava relógio de ouro no seu braço, usava terno dos mais caros? Jesus andava assim, meus irmãos? Não. E ele era o legítimo representante de Deus. Então, meus irmãos, não vamos nos enganar achando que aquela religião lá, aquilo não é de Deus, não. Olha lá, ó, tem lá capa preta, tem isso, tem aquilo, vamos parar de julgar. A gente tem que aprender a não julgar. Tem várias histórias, né, de espíritos superiores que vão em terreiros aí e se manifestam até como preto velhos, né? E as pessoas acham que preto velho às vezes é um espírito atrasado, é um espírito inferior, e não é. O próprio Bezerra de Menezes já se manifestou em terreiro aí como se fosse um preto velho. Então, meus irmãos, nós temos que parar com esse preconceito e nos lembrar que os verdadeiros representantes de Deus são humildes.
né? Eles não vão aparecer para nós com toda a sua luz esplendorosa para fazer com que a gente se sinta humilhado, não. Eles vão fazer como esses espíritos aqui dessa história. Apareceram para este nosso irmão lá no umbral, numa condição de espíritos umbralinos também, né? E só depois foi que um deles se revelou que era o protetor espiritual daquele irmão. Então vejam que lição de humildade nós aprendemos. Aliás, vejam quantas lições maravilhosas nós tiramos dessa pequena história, um espírita no umbral, não é mesmo? Eu espero que vocês possam refletir melhor sobre essa história, né? Para que, porque cada vez que a gente reflete, a gente tira um ensinamento diferente. Eu tenho certeza que dessa história nós ainda podemos tirar várias outras lições, tá? Se você tem alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida sobre algo que foi falado aqui, se você deseja compreender melhor a história, pode deixar seu comentário aí nos comentários do vídeo, que a gente pode responder e esclarecer com muito carinho, porque para nós o que importa é que não fique dúvidas, né? Para nós o importante é levar as mensagens do Consolador prometido por Jesus para todos. E não adianta você falar e não ser compreendido, não é mesmo? Então, ficou dúvida? Coloca aí no comentário que eu respondo para vocês, tá bem? Eu ou qualquer outro irmão aqui da casa, né, vai responder para vocês. Meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês para as palestras públicas do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Elas acontecem todos os sábados, às 19h30, né? Pontualmente às 19h30 e terminam às 20h30. Depois da palestra pública, tem os passes, né? E assim, meus irmãos, a palestra pública, ela é um momento de estudo, sabe? É um momento em que nós estamos ali aprendendo os ensinamentos, né? As lições de Jesus, esclarecidas sob a ótica espírita. Então, todos vocês são nossos convidados. Todos os sábados, às 19h30, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, tá bem? E eu queria convidar vocês também para uma outra atividade que nós temos na casa, que eu creio ser das mais importantes da casa, sabe? Essa atividade é o atendimento fraterno. Muitas pessoas estão aí com depressão, com crises de ansiedade, né? Com grandes impasses na vida, porque às vezes querem desabafar, querem conversar, querem ser ouvidas, né? Querem uma instrução. E nós estamos ali para ouvir a qualquer um que precise falar, que precise desabafar. Ninguém precisa se sentir sozinho. Todas as quintas-feiras, das 2h até as 4h, nós estamos de plantão lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, tá? Para ouvir aqueles irmãos que precisam desabafar, que querem uma orientação, tá bem? Então, se você, às vezes, você não precisa, mas conhece alguém que precisa, então passe essa informação para aquele que você sabe que está necessitado, que está deprimido, né? Tem pessoas que estão desanimando da vida. Não vamos deixar as pessoas desanimarem. Pega seu amigo, leva lá toda quinta-feira, das 2 às 4h, ok? E eu agradeço a vocês pelo carinho. E vamos rogar a Jesus que envolva a todos em vibrações de muita luz e de muita paz. Que vocês tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana e que os corações estejam cheios de amor, tá bem? Que Jesus nos envolva em vibrações de muita luz e de muita paz, sempre.